Meu nome é Léo, e é só Léo mesmo. Na tentativa de facilitar minha vida, minha mãe dificultou pra caramba essa função, porque se meu nome fosse Leonardo, era muito simples explicar que meu nome era Leonardo e meu apelido era Léo, né? Mas quando meu nome é só Léo, então meu nome já não é só Léo. É Léo, só Léo mesmo, não é Leonardo, nem Leôncio, nem Leopoldo, nem nenhuma variação desse tipo, né? Quando eu sou convidado a palestrar, a dar algum treinamento, as empresas elas costumam errar na minha passagem na hora da emissão, no voucher das minhas acomodações, e de vez em quando isso traz uma dorzinha de cabeça. Mas enfim. Isso é algo que a gente consegue contornar ao longo do tempo. Eu sou consultor, terapeuta e palestrante, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o autocuidado, né? A Mayumi fez um convite para que eu estivesse aí no evento com vocês, e eu tinha até confirmado. Mas infelizmente eu vou ter um compromisso aqui na minha cidade, eu estou a 800 quilômetros de vocês, aqui eu estou em Patos de Minas, e eu vou ter um compromisso aqui na minha cidade que me impossibilita de estar viajando e encontrando aí com vocês. Mas aí ela pediu com muito carinho para que eu gravasse a minha palestra, para que a gente conseguisse trocar uma ideia, para que vocês também conhecessem um pouco do meu trabalho, para que futuramente a gente conseguisse fazer algo em relação ao autocuidado. E eu vou dizer que eu aceitei o desafio, mas que isso está sendo literalmente um desafio, tá? Essa é a minha terceira tentativa de fazer esse vídeo para vocês. A primeira tentativa eu fiz a palestra que eu ia dar aí e não ficou nada legal, porque a palestra tem todo um fundo interativo, né, de eu conseguir conversar com vocês. Depois eu tentei fazer um vídeo no formato de uma apresentação, como se fosse uma videoaula, e eu também não gostei do resultado. E essa é a minha terceira tentativa que eu vou fazer num formato de roteiro de vídeo mesmo, olhando para as questões que eu já olho. Eu espero que dessa vez dê muito certo, eu espero que vocês também gostem do resultado. Então, vou fazer o meu melhor aqui, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu não sou médico e talvez justamente por isso a minha escuta venha de um outro lugar, né? Eu venho de uma observação de quem acompanha há mais de uma década, profissionais também da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que cuidam, né, assistentes sociais, que cuidam de outras pessoas também. E quando a gente se trata de médicos, médicas, tem algo que me chama bastante atenção e é isso que eu vim trazer aqui para vocês, tá? Tem uma pergunta que me acompanha há bastante tempo, que eu já venho testando há bastante tempo, que é: enquanto vocês cuidam dos outros, quem tem olhado verdadeiramente para a saúde de vocês? E isso não é nenhuma provocação, é uma constatação que tem se repetido muitas vezes em silêncio. A medicina exige muito de vocês e fora dela, a vida não é exatamente gentil. Entre a responsabilidade com os filhos que já são adultos, os relacionamentos que mudam com o tempo e a cobrança para manter tudo sob controle, a saúde emocional vai pouco a pouco sendo deixada para depois. Hoje eu não tô aqui para ensinar ninguém a lidar com isso. Eu acho que, principalmente num vídeo como esse, fica bem difícil ensinar as pessoas. Mas eu tô aqui para colocar esse assunto na mesa, com maturidade, com respeito e com a sensibilidade que esse momento da vida exige, tá bom? Para eu fazer esse vídeo, para eu fazer o roteiro desse vídeo, eu dividi ele em alguns blocos e eu chamei isso tudo, né, essa palestra, toda essa dinâmica que eu vou fazer, como o problema silencioso. Eu quero falar muito sobre o silêncio em relação ao autocuidado, que os médicos e talvez o sistema de saúde como um todo não está prestando atenção e que talvez seja a hora da gente dar o primeiro grito. Então, o primeiro bloco eu vou nomear como a dimensão do problema, tá? Eu quero mergulhar um pouquinho nos dados que a gente tem, na realidade emocional dessa profissão. E quando a gente fala em saúde mental entre os médicos, a gente não está tratando de algo periférico, mas de um problema estrutural, silencioso e crescente. E que em muitos casos tem sido naturalizado como se fosse apenas mais um efeito colateral do ofício de vocês, o que eu discordo completamente. Os dados que a gente tem sobre saúde mental entre médicos do Brasil são ao mesmo tempo alarmantes e muito reveladores. Uma pesquisa ampla, conduzida em 2022 pelo Centro de Pesquisa da AFIA, com mais de 3.500 profissionais, mostrou que cerca de 40% dos médicos brasileiros apresentam ou já apresentaram algum tipo de transtorno mental. Eu não estou falando de um mal-estar passageiro ou de um cansaço ocasional. Eu estou falando de quadro clínico de ansiedade, depressão e burnout que comprometem tanto a qualidade de vida quanto a prática médica. Vou detalhar um pouquinho desses números. Ansiedade. 33,5% dos médicos relataram sintomas significativos de ansiedade com impactos diretos na concentração, no sono e na tomada de decisões clínicas. Depressão. 22,1% relataram já ter percebido o diagnóstico ou ter vivido episódios depressivos. Em muitos casos, esses episódios são mascarados por uma performance impecável, uma armadura social que impede eles de pedir ajuda. E o burnout, mais de metade dos médicos entrevistados disseram ter vivenciado sintomas compatíveis com a síndrome de burnout. Desses aí, um número significativo sequer teve qualquer tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico por medo do estigma ou por falta de tempo. E aqui, um ponto que merece destaque: o recorte de gênero. Quando a gente analisa esses dados por gênero, a sobrecarga se evidencia mais entre as mulheres médicas. Aquelas que, além de exercerem uma medicina altamente qualificada, muitas vezes acumulam funções de cuidadora, mãe, gestora do lar, companheiras e ainda precisam administrar o envelhecimento dos pais e o amadurecimento dos filhos.
2 em cada 3 pessoas afetadas pelos transtornos mentais na medicina são de mulheres. E isso não é por acaso. Existe uma sobreposição de demandas emocionais, culturais e profissionais que vai minando pouco a pouco a energia vital dessas mulheres. E o mais preocupante, muitas delas nem sequer percebem esse desgaste como algo patológico. Se acostumaram a funcionar sob pressão, atender expectativas, a serem as últimas da fila quando se trata de autocuidado. Em várias conversas privadas que eu tive com profissionais de saúde, eu ouvi vários relatos que vocês podem identificar entre vocês aí. Tenho tudo que eu queria, mas não me sinto feliz. Ultimamente eu tenho acordado muito cansado. Sinto que eu tô sempre no piloto automático. Parece que tudo exige demais de mim e eu já não sei mais o que é leve. Esses relatos não são uma exceção. Eles são um retrato emocional de uma categoria que se acostumou a não ter tempo para parar. Mas vale lembrar uma coisa: esses números são subnotificados. Grande parte dos médicos, especialmente os que já estão na profissão há mais tempo, nunca buscaram ajuda formal. Muitos ainda acreditam que pedir ajuda é admitir fraqueza. Outros não confiam no sigilo e há quem simplesmente não sabe como começa a resolver. Isso cria um ciclo de silêncio e adoecimento. Um ciclo que não apenas prejudica o profissional, mas também impacta os pacientes, as equipes e as famílias. Porque um médico esgotado emocionalmente fragilizado não é menos competente, mas é alguém que está à beira de cruzar limites perigosos para si e para os outros. E aqui vale a nossa primeira reflexão. Como é que a gente naturalizou essa exaustão como parte do pacote? Como é que ser médica, para tantas de vocês, passou a significar abrir mão de si em nome de tudo e de todos? E é sobre isso que a gente precisa falar aqui, sem vitimismo, mas também sem heroísmo. Vamos ampliar um pouquinho a lente e olhar para o que tem acontecido em outros países. Os dados internacionais não são tão diferentes assim, o que mostra que a gente está diante de uma crise que ultrapassa fronteiras culturais ou sistema de saúde. De acordo com um estudo publicado na revista JAMA em 2019, cerca de 27% dos médicos entrevistados apresentavam sintoma de depressão e 17% sintomas de ansiedade. Mas o dado mais sensível dessa pesquisa, na minha opinião, é que a taxa de suicídio entre os médicos é 1,4 vezes maior do que a população em geral. E no caso das médicas, esse número sobe um pouquinho mais. Os estudos indicam que mulheres médicas têm até o dobro de risco de cometer suicídio quando comparados à população feminina em geral. Eu entendo que esses números são duros, mas eles não são frios. Eles representam vidas. Profissionais que muitas vezes eram admirados por todos ao redor, que pareciam fortes, produtivos, equilibrados e que mesmo assim estavam vivendo um sofrimento interno devastador. É importante deixar claro que a formação médica em muitos países ainda carrega um modelo de exigência extrema. Desde a faculdade, são ensinados a lidar com dor, perda, urgência e morte sem tempo para processar emocionalmente esses eventos. Isso cria uma casca protetora que com o tempo endurece, mas não protege. Ao longo da carreira, esse padrão se consolida. Jornadas exaustivas, decisões críticas diárias, cobranças institucionais e sociais e o que é mais desafiador, uma cultura interna que valoriza o dar conta mesmo à custa da própria saúde. É por isso que, apesar do acesso à informação e à medicina de ponta, tantos profissionais se veem em colapso emocional. A formação técnica é impecável, mas o suporte humano ainda é frágil. E mais uma vez, o gênero importa. As mulheres médicas, além da pressão da profissão, enfrentam o peso de expectativas sociais que ainda recaem de forma desproporcional sobre elas. Precisam ser emocionalmente disponíveis, impecáveis no cuidado com a família, organizadas, produtivas, atualizadas e, de preferência, também serem bem equilibradas. Quantas vezes você já se perguntou se está sendo boa o suficiente em todas as áreas da sua vida? E se você já se perguntou isso, quantas vezes você sentiu que não podia admitir esse cansaço nem para você mesmo? Essa é a raiz do problema. E também o início da solução, trazer à luz aquilo que foi silenciado. Não se trata de fragilidade, se trata de humanidade e de responsabilidade. Porque uma medicina que adoece os seus próprios profissionais precisa sim ser revista. E quem começa essa revisão são justamente aqueles que têm coragem de falar sobre o que sentem. A pergunta que eu vou deixar aqui como provocação é: se você estivesse diante de uma paciente com os mesmos sintomas que você vive hoje, o que você diria para ela? Talvez agora seja a hora de você começar a escutar a sua própria resposta em relação a esse tema. Já deu para entender a gravidade do cenário dentro da medicina, né? Mas é essencial que a gente também coloque a realidade em perspectiva, comparar os índices de transtornos mentais entre os médicos e a população geral para ajudar a dimensionar o que é estrutural na sociedade, o que é específico da profissão de vocês, e isso também vai permitir que vocês percebam que algo na forma como a medicina é exercida e vivida tem colocado sob um nível de pressão que vai além da média. Vamos começar olhando os dados da população em geral, com base nas pesquisas mais recentes da OMS, da Fiocruz e do IBGE. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 9,3% da população brasileira adulta foi diagnosticada com algum transtorno de ansiedade em algum momento da vida. A prevalência da depressão gira em torno de 5,8%. Agora, vamos comparar com aqueles dados que eu dei lá no começo? Ansiedade entre os médicos, 33,5%, ou seja, 3,6 vezes maior do que a média. Depressão entre os médicos, 22,1%, quase 4 vezes maior do que a população. Esse descompasso chama atenção. Afinal, os médicos, em tese, deveriam estar em posição de vantagem, porque eles são altamente instruídos, têm acesso direto à informação sobre saúde, lidam com temas de autocuidado no dia a dia, têm compreensão científica dos sintomas e, mesmo assim, adoecem mais e mais gravemente.
Isso nos leva à primeira constatação importante. O conhecimento sobre saúde mental não tem sido suficiente para proteger vocês de adoecimento. Se fosse apenas uma questão de saber, eu acho que essa sala provavelmente seria a mais saudável do país, mas se eu tiver que apostar, eu acho que não é. Porque o problema não é falta de informação, é excesso de exigência, de exposição e de silêncio. De jornadas que ignoram os limites humanos. Tem uma diferença enorme entre saber que algo é prejudicial e conseguir se proteger disso quando a estrutura ao seu redor te empurra para o adoecimento. Médicos não são imunes ao sofrimento psiquiátrico. Pelo contrário, estão em posições de maior risco. E mais do que isso, estão em posições de risco e em silêncio. Lembra que eu falei sobre a taxa de suicídio, que é um dado que é brutal? A média entre os médicos 1,4 vezes superior à população geral e as médicas chega a ser o dobro das mulheres em geral. E a gente não está falando de uma profissão isolada. A gente está falando de uma categoria inteira que, apesar do prestígio, do reconhecimento e da autoridade, vive muitas vezes em ruína emocional privada. Esses números precisam ser lidos com honestidade, não para gerar culpa, mas para gerar consciência. Porque se um grupo com tamanho, grau de preparo, estrutura e acesso está adoecendo acima da média, isso significa que existe alguma coisa distorcida no modelo que esse grupo está inserido. Isso não é sobre capacidade, é sobre contexto. E essa talvez seja uma das grandes viradas de chave desse nosso encontro. Entender que adoecer emocionalmente não é sinal de fraqueza individual. Pode ser um sintoma de um sistema que adoece pessoas saudáveis. Vamos fazer um exercício simples aqui. Imagina que esses dados que eu acabei de apresentar não fossem sobre os médicos. Sobre qualquer outra categoria, dentista, engenheiro, jornalista, bancário. O que você pensaria se você ouvisse a seguinte notícia? Mais de 30% dos jornalistas sofrem de ansiedade grave. 22% dos engenheiros têm depressão clinicamente diagnosticada. Metade dos dentistas já apresentaram burnout. O risco de suicídio entre os bancários é quase o dobro da população geral. Eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha soa como um colapso geral da categoria e um problema urgente a ser tratado. Mas quando se trata de médicos, de novo, um silêncio institucional, uma normalização, uma ideia de que é assim mesmo, é o preço que se paga para exercer a profissão. Só que eu acho isso muito perigoso, perigoso até demais, porque quando o sofrimento se torna parte do uniforme, a gente para de reconhecer como sofrimento e passa a tratar isso como identidade profissional. Essa naturalização leva a uma consequência grave, a resistência na busca de ajuda. Uma pesquisa feita pelo Medscape mostrou que mais da metade dos médicos que sofrem de burnout ou depressão não procuram tratamento. E os principais motivos são medo de julgamento dos colegas, preocupação com a confidencialidade dos dados, a falta de tempo e a crença de que eles não vão conseguir lidar com isso sozinhos. Essa última, de lidar sozinho, é particularmente perigosa, porque quem se acostuma a conter o sofrimento também se acostuma a não reconhecer ele. Por isso, a gente precisa desse espaço de escuta e de troca. Vamos fazer um exercício rápido? Se você se identificou com qualquer um desses dados ou sensações que foram mencionadas até aqui, mesmo que num grau leve, tenta se lembrar. Há quanto tempo você não fala sobre isso com profundidade com alguém de confiança? O meu convite é que vocês façam isso em algum momento desse evento. Não precisa ser muito, é uma troca de 1 ou 2 minutos, só para vocês perceberem que esse problema é sim geral e silencioso. Porque o isolamento que o sofrimento causa alimenta ainda mais o ciclo de exaustão. Agora eu quero te propor uma segunda pergunta. Se você tivesse aí na sua frente uma paciente com esses dados, exatamente esses dados que eu passei, o que você recomendaria para ela? Eu acho que provavelmente você recomendaria cuidado, acompanhamento, pausa, humanidade. Mas por alguma razão, quando o sujeito da frase somos nós mesmos, profissionais da saúde, e eu me incluo nessa enquanto terapeuta, essa lógica parece que muda. A gente é muito gentil com o paciente, mas com a gente parece que a gente tem que ser implacável. E é por isso que essa comparação com a população em geral é tão relevante. Não para medir a dor, mas para identificar padrões de distorção. É como se a medicina tivesse sido construída sobre o ideal de abnegação, mas mulheres que se abnegam demais se anulam. E quando isso acontece, a conta chega, não só para vocês, mas para todo mundo ao redor, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com vocês, seus pacientes. Chega em forma de desgaste nos relacionamentos, falta de libido, irritabilidade constante, cansaço crônico, insônia, lapso de memória, desconexão afetiva, raiva contida, culpa por não dar conta de tudo ou explodir e jogar tudo pro alto. E se tudo isso ainda parece exagero, talvez seja porque vocês já se acostumaram a funcionar no limite. Mas, como qualquer sistema em sobrecarga, o colapso emocional não avisa, ele só acontece. E o propósito desse meu vídeo não é assustar vocês, é oferecer lucidez. A medicina não precisa ser um campo de sacrifício para continuar sendo uma profissão de valor. Vocês não precisam carregar tudo sozinhas para serem respeitadas. E definitivamente não precisam esperar o colapso para começarem a dar permissão a si mesmo de cuidar de vocês mesmos. Porque no fim das contas, quando comparamos os dados com a população geral, o que eles estão nos dizendo é o seguinte: o sofrimento está se tornando padrão e isso não pode ser normal. Agora eu vou começar um bloco que talvez seja a maior provocação para vocês hoje, que é por que que os médicos são os mais vulneráveis? Até aqui a gente viu que os médicos, em especial as médicas, adoecem mais do que a população em geral. Mas a pergunta que precisa ser feita agora é por quê?
que existe na rotina, na cultura, na estrutura da medicina que contribui para essa vulnerabilidade tão acentuada? Meu objetivo aqui é trazer clareza e, de novo, não para reforçar o vitimismo, mas para iluminar os mecanismos que a gente silenciosamente adoece em quem cuida. Então vamos começar com algo que é uma verdade dentro da relação médico-paciente, que existe, que as pessoas concordam e que talvez não seja a maneira correta de lidar com isso. A medicina foi construída sobre uma cultura de sacrifício. Desde a graduação, a mensagem que os médicos escutam é que quem escolhe essa profissão precisa aguentar tudo. Precisa abrir mão de si, da vida pessoal, do sono, do descanso, da família, do tempo, tudo em nome de um bem maior. Esse modelo de formação cria o ideal do profissional incansável, do super-herói, que dá conta de tudo, que se anula pelo paciente e que quanto mais sobrecarregado for, mais valorizado ele parece ser. Agora vamos combinar uns dados com isso aí. A carga horária média semanal entre os médicos brasileiros ultrapassa 57 horas semanais, segundo o Conselho Federal de Medicina. Plantões longos, sem tempo adequado de recuperação, são vistos como normais. A burocracia aumenta a cada ano e diminui o tempo real de contato humano, aumentando a frustração da relação paciente-médico. A pressão judicial, os processos éticos e as demandas familiares coexistem com a exigência por excelência técnica. E no meio disso tudo, não tem espaço para erro, não tem espaço para vulnerabilidade, não tem espaço sequer para admitir que alguma coisa não vai dar certo ou que não vai bem. Esse é o solo fértil para o adoecimento psicológico. Mas a coisa não para por aí. Quando a gente fala de médicas, existe uma sobrecarga invisível que se soma a esse profissional. O peso da cultura social que ainda espera que a mulher cuide de tudo fora do hospital também. São elas que com frequência se encarregam da logística dos filhos, do cuidado com os pais idosos, da organização da casa e do sustento emocional do casal. E mesmo quando dividem essa responsabilidade, muitas vezes essas profissionais se sentem culpadas por não fazerem o suficiente. Essa pressão constante, essa sensação de insuficiência crônica somada à exigência profissional forma uma equação quase insustentável. E aqui é muito importante pontuar. Isso aqui não é drama, é dado. Pesquisas já demonstraram que mulheres que ocupam cargos de alta responsabilidade sofrem mais com sintomas de esgotamento, não por fragilidade, mas por acumulação de papéis. E isso vale especialmente quando a sociedade não reconhece nem valoriza o custo invisível de tantas entregas simultâneas. No consultório, elas escutam. No plantão, elas agem. Em casa, elas sustentam. E quando sobra algum tempo, respiram. Mas o corpo cobra e cobra com juro alto. Isso não sou eu que estou falando, tá? São os estudos. 94% das médicas relatam impactos significativos na vida pessoal por conta de sobrecarga emocional e física na profissão. 82% afirmam que o desempenho profissional já foi prejudicado pelo cansaço extremo ou por questões emocionais não resolvidas. E quase metade admitiram que o estresse e a exaustão já levaram a erros clínicos ou julgamentos que em outros contextos não aconteceriam. E talvez o mais preocupante de tudo isso é que tudo isso acontece sob o véu da normalidade, como se fosse esperado, como se esse desgaste fosse apenas parte do caminho, mas não é, ou pelo menos nunca deveria ter sido. Agora que eu expus os principais fatores de risco, eu quero propor uma pausa na linha de raciocínio para que a gente possa sentir um pouco isso tudo que eu falei. Então, se coloque numa posição confortável na sua cabeça. Se for mais confortável, você pode até fechar os olhos. Mas eu gostaria que você refletisse por um instante sobre a seguinte pergunta: qual desses fatores que já foi mencionado mais te atravessa hoje? Talvez seja o excesso de horas, talvez seja a sensação de nunca poder parar, talvez seja a cobrança de todos os lados, talvez seja a dificuldade de dividir o fardo, talvez seja a culpa por sentir que não está sendo bom o suficiente em lugar nenhum. Perceba como isso bate no seu corpo. Perceba qual parte do corpo chama a sua atenção. Perceba qual imagem é formada quando essas ideias te atravessam. E eu vou dar um tempo para vocês agora. Eu vou ligar um cronômetro de 2 minutos aqui no vídeo, para que vocês compartilhem com uma pessoa que estiver aí perto. Não precisa andar muito pelo salão, não. Mas eu quero que você compartilhe com essa pessoa que está perto de você. É uma frase, uma ideia. A gente não quer uma conversa longa aqui. A gente só quer reconhecer em voz alta que muitas vezes a gente deixa guardado uma coisa em silêncio. Então esse é o momento de você fazer isso.
Vamos voltar? Beleza. Você percebe o que que acontece quando a gente dá nome pro que a gente sente? A gente deixa de ser um caso isolado e a gente passa a ser um grupo. E isso muda tudo na resolução, porque o isolamento é um dos combustíveis mais potentes do adoecimento emocional. E quando a gente escuta outra pessoa dizendo alguma coisa que também nos atravessa, nasce ali uma possibilidade de vínculo. E vínculo é um fator de proteção. É rede. É aquilo que muitas vezes impede que a dor vire um colapso. Agora eu quero trazer uma outra pergunta que talvez não seja tão simples assim. Por que tantas médicas se sentem culpadas quando tiram um tempo para si mesmas? Quando viajam, quando descansam, quando dizem não, quando colocam limites, parece que algo dentro delas diz que não está fazendo o suficiente, que poderiam estar produzindo, cuidando, adiantando alguma coisa do trabalho. Essa culpa não é individual, ela é aprendida, é cultural, é histórica e adoece em silêncio. Permitir um descanso próprio, permitir viver com prazer, permitir dizer que isso é demais para mim, tudo isso ainda parece ser um luxo dentro da medicina. Mas é estranho porque isso é uma necessidade. E a gente não muda essa lógica. A próxima geração vai repetir o mesmo ciclo. Ou pior, vai abandonar a profissão antes de chegar onde vocês chegaram. Cuidar de si não é vaidade, não é fragilidade, é maturidade. E ninguém precisa esperar a crise para se autorizar a respirar. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Se uma amiga médica te dissesse que está exausta, que pensa em desistir, que não se reconhece mais, o que que você diria para ela? E agora, pensando nessa resposta, tenta dizer isso para você mesmo. Porque talvez essa amiga seja você em alguma parte. E tá tudo bem reconhecer isso. Reconhecer é o primeiro passo do autocuidado. Agora eu vou abrir um bloco que eu fiquei muito em dúvida se eu ia colocar aqui, mas depois que eu fui fazer meu levantamento próprio aqui dos meus clientes, eu vi que esse é um assunto que faz muito sentido nos profissionais da área de saúde, em especial aos médicos, né, que é o tema da Covid. Eu acho que muitas de vocês devem ter sentido isso sem precisar de estatística nenhuma. O Covid não foi só uma crise sanitária, foi um ponto de inflexão emocional na trajetória de muitos médicos. O que eu quero com esse bloco é reconhecer o impacto que teve essa pandemia e mostrar algumas cicatrizes que vão durar, mesmo depois da estabilização dos casos, mas que para os médicos é algo que vai ficar mais marcado. A pandemia chegou sem pedir licença, e logo nos primeiros meses virou tudo do avesso. De um lado, faltava informação, do outro, sobrava a responsabilidade. Os profissionais de saúde estavam na linha de frente, muitas vezes sem equipamento de proteção, sem orientação clara, sem tempo para digerir o que estava acontecendo. A cada semana os protocolos mudavam e a cada dia a demanda aumentava. Para muitos médicos e muitas médicas, o plantão se transformou num campo de guerra emocional. Lidar com morte em escala industrial, decidir quem que ia ter acesso ao respirador, ver os colegas adoecendo e carregar o medo de levar o vírus para casa. Tudo isso enquanto tentavam manter a postura profissional. E em casa, que deveria ser um refúgio, virou cenário de conflito. Os filhos estudando em casa e demandando atenção, os maridos ou os companheiros também em home office e igualmente sobrecarregados, os pais idosos sem poder receber visita e uma sensação constante de que era preciso ser forte por todos o tempo todo. A pandemia deixou escancarado um sistema que já estava pendurado por fios e para muita gente esses fios arrebentaram. O estudo do Medscape, publicado em 2021, mostrou que no Brasil, 79% dos médicos relataram sintomas de burnout durante a pandemia. E a gente não está falando de médico em início de carreira, mas de profissionais experientes que até então tinham conseguido manter uma relativa estabilidade emocional. O Covid foi para muita gente a experiência mais solitária e desamparada da carreira, porque ao contrário de outras tragédias, não havia ninguém fora para acudir. Todo mundo estava no mesmo barco, mas pouca gente sabia remar. E para quem estava acostumado a ter resposta, a pandemia impôs um tipo de impotência que é cruel. A situação hoje é que as UTIs já não estão mais lotadas. Já não existe noticiário, boletim diário, as máscaras saíram dos rostos das pessoas e há quem pense que voltou tudo ao normal. Mas o que eu vejo entre os profissionais de saúde é que não voltou tudo ao normal. Muitas cicatrizes ficaram. Ficaram na forma de um cansaço que não passa, de um estado de alerta permanente, de uma desconfiança do sistema, de um luto mal processado por colegas, pacientes, familiares. Os profissionais ficaram em corpos mais tensos, insônias mais frequentes, em uma memória emocional que dispara até com sons de sirene longe. E o mais cruel disso tudo é que vocês não tiveram tempo para elaborar, para processar e para falar sobre isso. Muitos profissionais saíram da pandemia com sintoma de transtorno de estresse pós-traumático, mesmo sem um diagnóstico formal, e outros simplesmente saíram da profissão. Em 2022, uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina apontou que 17% dos médicos entrevistados cogitaram abandonar a profissão depois da pandemia.
Muitos efetivamente mudaram de área, reduziram a carga horária ou passaram a evitar plantões. E as médicas, de novo, foram as mais impactadas, porque além da sobrecarga profissional, também absorveram o sofrimento da casa, a culpa por não estar presente, o medo de contaminar os filhos, a impotência diante de pais idosos isolados, a ausência de suporte emocional institucional. A pandemia revelou que o cuidado com quem cuida é praticamente inexistente nesse tipo de instituição. Enquanto se exigia das médicas resiliência, elas precisavam lidar com a solidão. E quando finalmente passou a fase crítica, o que foi oferecido em troca? Alguns aplausos e silêncio. Mas o que eu sei é que o corpo e a mente não esquecem disso e seguem cobrando o que não foi cuidado. Nesse ponto, é essencial dizer: se você ainda sente os efeitos da pandemia, físicos, emocionais ou existenciais, isso não é fraqueza. Isso é uma memória de um trauma. Negar isso é empurrar mais um peso para debaixo do tapete. E talvez esse seja o melhor espaço que você pode admitir isso em voz alta. Que ficou difícil de confiar, que ficou difícil voltar no ritmo de antes, que o sentido da profissão se embaralhou, que às vezes dá vontade de sumir ou de não ser mais responsável por ninguém. Tudo isso é legítimo, tudo isso é compreensível. O que a gente não pode fazer é seguir fingindo que já passou, quando na verdade tudo só foi silenciado. Por isso essa pausa é tão importante, para reconhecer, para validar, para cuidar e, sobretudo, para começar a se reerguer, não da mesma forma de antes, mas com mais consciência do que se carrega. Porque a pandemia foi um divisor e todo divisor tem dois lados. Agora a pergunta é: como que você vai atravessar para o outro lado? E principalmente, com quem você vai atravessar para o outro lado? E tão importante quanto entender o recorte da pandemia é entender que esse cenário que a gente está discutindo hoje não surgiu na pandemia. Ele ficou escancarado na pandemia. Mas a sobrecarga emocional na medicina tem raízes muito mais antigas que essa, e para que a gente compreenda de forma mais profunda o que a gente enfrenta hoje, a gente vai precisar olhar para o que veio antes. Então, eu vou traçar uma linha do tempo afetiva e estrutural da saúde mental na medicina, com a intenção de um olhar honesto para essa trajetória que fez a gente chegar até onde a gente chegou. Historicamente, a medicina foi construída sobre pilares de racionalidade, resistência e disciplina. Por muitos anos, e em muitas instituições, ainda hoje, o sofrimento psicológico do médico era visto como um tabu ou até mesmo como um sinal de inadequação para o exercício da profissão. Durante muito tempo, admitir um quadro de esgotamento, ansiedade ou depressão era quase equivalente a comprometer a própria credibilidade. Isso moldou uma cultura de silêncio, de contentação, de anestesia emocional voluntária. Na década de 80, por exemplo, praticamente não se falava de burnout. O médico que demonstrava sinais de esgotamento era taxado de fraco ou de desorganizado. A exaustão era invisibilizada ou transformada em piada. Ou, quando era só para amenizar, eles falavam bem-vindo à medicina. Esse tipo de resposta geracional consolidou um ciclo. Profissionais que sofreram em silêncio formaram novos profissionais com a mesma lógica, porque foi assim que aprenderam, porque foi assim que eles sobreviveram. Mas a conta emocional começou a chegar. Nos anos 2000, o debate sobre saúde mental ganhou algum espaço nas universidades, muito por pressão de estudantes que já mostravam sinais graves de adoecimento, mas a assistência real ainda era tímida e o suporte muito burocrático. Poucos programas de residência de medicina incluíam um acompanhamento psicológico regular e mesmo nas especializações mais intensas, o sofrimento emocional era tratado como parte da curva de aprendizado. Em 2010, começaram a surgir os primeiros levantamentos mais consistentes sobre burnout em médicos no Brasil, e os dados já eram alarmantes. Mesmo assim, os efeitos práticos demoraram a chegar. Em 2019, pouco antes da pandemia, o burnout foi reconhecido oficialmente pela OMS como um fenômeno ocupacional. E só então algumas instituições começaram a criar programas estruturados de cuidado para os profissionais de saúde. Mas olha só, foram quase 40 anos de adoecimento em larga escala para que o sofrimento dos médicos fosse reconhecido como algo legítimo e não como fraqueza individual. Se a gente falar especificamente da mulher médica, a evolução ou a falta de evolução tem nuances ainda mais complexas. Na década de 70, menos de 15% dos formados em medicina eram mulheres. Em 2020, esse número ultrapassou 55%. Ou seja, em apenas 2 gerações, houve uma mudança radical no perfil da profissão, mas a estrutura institucional, a cultura emocional continuou a mesma. As mulheres chegaram com competência, com resultado, com excelência, mas não foram acolhidas em suas especificidades. O ambiente médico continuou a operar com uma lógica masculina, não no sentido biológico, mas no simbólico, linear, produtivista, racional, centrado no desempenho e avesso à vulnerabilidade. O resultado? Mulheres que precisam se masculinizar emocionalmente para sobreviver no meio. Mulheres que aprenderam a competir, a reprimir, a aguentar e que ao mesmo tempo levavam para casa a expectativa do cuidado, da maternidade e da entrega sensível. E longe de mim transformar esse negócio numa pauta política, tá bom? Eu tomo muito cuidado para que isso não seja usado como argumento político para qualquer coisa. Mas essa combinação de características gerou um sofrimento muito específico, o da dupla identidade. Na medicina, muitas médicas precisam ser objetivas, duras, práticas, incansáveis. E na vida pessoal, ficam se cobrando delicadeza, presença, empatia, serenidade. E esse preço da duplicidade é muito alto. Muitas das médicas de hoje, que estão na faixa dos 50 ou 60 anos, foram pioneiras nas suas famílias. Algumas nas suas regiões. Muitas abriram caminhos para as mais jovens, mas poucas foram cuidadas nesse percurso. Poucas puderam dizer com naturalidade: eu tô cansada, eu preciso de apoio, hoje eu não tô bem. Porque foram ensinadas a sustentar e a se calar.
Agora, essas mulheres chegam a uma fase da vida que tem maior consciência, mais maturidade, mais conquista, mas também tem mais acúmulo de funções, de responsabilidade, de cansaço emocional não elaborado. E muitas vezes chegam com um sentimento confuso de que agora já não dá mais tempo para parar, que estão no sprint final, que precisam acelerar para garantir o futuro, mesmo que isso custe o presente. E é aqui que o contexto histórico se mistura com o emocional. Porque o tempo que não foi dedicado ao cuidado emocional lá atrás, cobra agora. E é por isso que tantas médicas hoje, apesar de bem-sucedidas, respeitadas e competentes, vivem uma espécie de crise silenciosa. Se sentem sobrecarregadas, mas não sabem como delegar. Se sentem vazias, mas não sabem como recarregar. Se sentem gratas, mas ao mesmo tempo tristes. E isso faz uma confusão mental absurda. Esse é o cruzamento da maturidade profissional sem maturidade emocional acompanhando no mesmo ritmo. E não tem resposta mágica para isso, mas tem algo que pode ser feito: nomear, reconhecer, revisar a própria trajetória. Porque a história que foi herdada não precisa ser a mesma que vai ser perpetuada. A medicina está mudando, a sociedade está mudando. E a gente também pode mudar. Mas para isso, a gente precisa parar de repetir que é normal o que nunca deveria ter sido. E principalmente, a gente precisa acolher as mulheres que abriram caminho para que elas não sejam esquecidas em um momento mais vulnerável. Eu considero esse bloco, além de um convite a não continuar caminhando sozinho, mas uma homenagem a todas as médicas que conseguiram pavimentar. Aqui em Minas a gente fala assim que na época que eu cheguei tudo era mato, né? E eu acho que muitas de vocês passam por essa situação. Então, fica aqui a minha homenagem pessoal para vocês. Bom, mas depois que a gente vê tudo isso, né? Os dados, os impactos, a história, o recorte da pandemia, a pergunta que naturalmente surge é: e agora o que que a gente faz com tudo isso? Quais são os caminhos possíveis, reais e sustentáveis para promover uma mudança concreta na forma como os médicos, e especialmente as médicas, cuidam de si mesmos? Então, esse bloco é como se fosse uma travessia. Ele não tem a pretensão de resolver tudo, mas ele tem a intenção de apontar direções. Pequenas mudanças de rota que, se somadas ao longo do tempo, têm o potencial de transformar não só o presente, mas o futuro da profissão de vocês. Vamos começar por onde eu considero mais falho: as instituições. Hospitais, clínicas, universidades, conselhos, associações ainda oferecem muito pouco ou quase nada em termos de apoio psicológico estruturado para os profissionais da saúde. Muitos programas que já existem são muito tímidos, burocráticos ou apenas existem para mostrar para gringo. Mas existem algumas iniciativas que vêm mostrando um outro caminho. Nas minhas pesquisas, eu descobri uma campanha do Hospital São Paulo, que é a campanha Tá Tudo Bem, que não foi uma campanha normal que se limitou a ter um monte de cartaz distribuído. Ele criou espaços semanais de escuta entre as equipes, disponibilizou psicólogos de plantão para conversas rápidas, flexibilizou escalas em caso de sobrecarga emocional e, talvez o mais importante, capacitou os líderes para lidar com o sofrimento emocional sem julgamento. Isso foi o que eu pesquisei. Se tiver alguém aí que realmente participou desse programa, seria legal ter a visão de alguém de dentro do projeto que possa mostrar qual foi o resultado disso na prática. Inclusive, se vocês puderem me mandar esse feedback, eu também quero muito saber. Mas os resultados que foram apresentados foram muito legais. Em 6 meses, houve redução no número de afastamento por esgotamento, maior adesão aos grupos de apoio e uma melhora na comunicação interna. Isso mostra que a escuta pode ser sim institucionalizada e ele ganha legitimidade com o passar do tempo. E quando existe legitimidade, esse tipo de ajuda e o pedido de ajuda deixa de ser um risco e passa a ser um recurso para a profissão. E a chave aqui não é inventar nenhuma solução mirabolante, é reconhecer que o sofrimento existe e que pode ser prevenido com uma estrutura, uma política interna e humanidade. Quando as instituições valorizam o bem-estar emocional dos profissionais, elas não só protegem as pessoas, mas melhoram o cuidado que entregam ao paciente, porque um profissional que é cuidado, ele também cuida melhor. Mas eu sei que nem tudo está na mão das instituições, que as principais mudanças acontecem quando existem escolhas que são pessoais e que por isso mesmo são libertadoras. O primeiro passo é reconhecer os sinais de alerta entre vocês. Sintomas como cansaço persistente, irritabilidade, distanciamento afetivo, desmotivação sem motivo aparente, lapso de memória, insônia, perda de prazer em atividades simples, sensação de estar funcionando no automático. Tudo isso são sinais de que algo está fora do lugar. E reconhecer isso não é se enfraquecer, é se responsabilizar por si. Depois vem o segundo passo: restaurar o valor do autocuidado. Aqui vale uma pausa muito importante, porque o termo autocuidado está super banalizado na internet. Foi transformado em sinônimo de spa, skincare, lazer de luxo, e não é disso que eu estou falando. Autocuidado, no contexto de vocês, da medicina, é construir um pacto interno de preservação. É conseguir dizer: hoje eu não consigo, eu preciso de ajuda, isso aqui não está saudável para mim, esse limite é importante. É aprender a se priorizar sem se sentir culpado. É criar espaço semanal de respiro, de silêncio, de prazer, mesmo que esses espaços sejam bem curtos no começo. E principalmente, é deixar de adiar esse cuidado quando der tempo. Porque o tempo nunca vai aparecer magicamente. Ele precisa ser criado, protegido e sustentado como prioridade. Outro ponto fundamental é a rede de apoio. Se tem algo que ficou muito claro nessa minha fala, é que isolamento adoece e a conexão protege. Construir uma rede de apoio entre colegas, amigas, mentoras, familiares, grupos como esse aqui que vocês montaram, é um fator de proteção emocional poderoso. Trocar experiência, dividir medo, escutar sem julgamento, tudo isso ajuda a restaurar a humanidade perdida no dia a dia técnico. Por fim, revisar a relação com o trabalho.
A medicina é uma das poucas profissões que ainda carrega o peso simbólico de missão. E missão muitas vezes vira uma prisão. Quando tudo gira em torno da profissão, qualquer falha parece tragédia, qualquer pausa parece traição, qualquer desejo por algo fora do consultório parece egoísmo, mas não é. Você pode amar a medicina e ainda assim querer férias. Você pode ser excelente e ainda assim não querer atender no sábado. Você pode ser comprometida e ainda assim precisar de uma semana só para você. É preciso normalizar esse tipo de coisa. E para muitas de vocês, talvez o maior gesto de coragem agora não seja continuar, mas desacelerar. Talvez seja reorganizar a agenda, saber dizer um não, saber pedir um tempo, ou buscar um acompanhamento psicológico, ou ter uma conversa franca com a família ou com um amigo muito próximo sobre os próprios limites. Cada uma aqui vai encontrar o seu caminho, mas o que importa é não adiar mais essa escolha, porque cuidar de você mesmo não é luxo, é parte de uma responsabilidade profissional. E quanto antes você entender isso, mais leve pode ser o restante do percurso. E aí a gente chega no último bloco, mas não como o final da reflexão, que esse seja o pontapé inicial para que a gente consiga pensar nisso. Ao longo desses blocos e desse vídeo que eu fiz, eu mostrei dados duros, histórias de invisibilidade, os impactos silenciosos e as possibilidades de mudança. E esse último bloco é o momento que eu quero costurar tudo isso em uma mensagem. Algo precisa mudar e essa mudança começa por nós mesmos. Cuidar de si não deveria ser um ato de coragem, mas hoje, infelizmente, ainda é. Vivemos décadas em que o profissional de saúde foi visto como alguém à prova de falhas, à prova de cansaço, à prova de emoção. Mas quem cuida também sente. Quem cura também se machuca. Quem oferece presença também precisa ser olhado. E quando esse olhar não vem de fora, ele precisa vir de dentro. Esse encontro, essa fala, esses dados, tudo isso foi só uma tentativa de devolver para vocês uma pergunta fundamental. O que eu preciso agora e que eu venho adiando há anos? Pode ser descanso, pode ser escuta, pode ser reorganizar prioridades, pode ser recuperar algo que ficou esquecido, pode ser simplesmente admitir que não está fácil. Essa resposta é íntima e ninguém pode dar por você, mas ela precisa ser ouvida e precisa ser respeitada. Porque é como eu falei lá no início: enquanto vocês cuidam da saúde dos outros, alguém precisa cuidar da de vocês. E esse alguém também e principalmente deve ser você. Que esse seja o momento de encerrar o ciclo de negação e começar um ciclo de restauração. Não é sobre parar, é sobre continuar, mas de um jeito diferente, corrigindo as rotas, com mais consciência, com mais verdade, com mais leveza. Então, a pergunta final que eu deixo aqui para vocês é: o que vocês podem fazer por vocês mesmas a partir de hoje? Talvez seja uma decisão pequena, um agendamento, um não, um pedido de ajuda, uma conversa, mas tem que ser algo real. Ele tem que ter um simbolismo, ele tem que ser um marco. Porque cuidar da saúde mental não é egoísmo, é maturidade, é profissionalismo. É o tipo de exemplo que gera impacto muito além da consulta. E talvez seja o maior legado que você possa deixar. Eu espero que tenha sido útil para vocês essa conversa que não foi tão conversa assim. Eu confesso para vocês que essa é a primeira vez que eu faço uma apresentação desse tipo. Então, perdoem qualquer tipo de falha que eu tenha cometido, perdoem qualquer imprecisão da rotina médica que só vocês podem falar e que eu tenho a partir de percepção e dados que são trazidos e que eu vou mesclando e trazendo da melhor forma possível. Para quem não conhece meu trabalho, eu tenho um perfil no Instagram que eu posto vídeo todos os dias, dando pílulas, dando algumas sacadas sobre a nossa saúde emocional, sobre a forma que a gente lida, principalmente com autorresponsabilidade. Esse é o tema talvez que eu mais aborde nas redes sociais. E vai ser um prazer receber todas vocês lá. Seria incrível receber mensagem de vocês dizendo que vocês assistiram esse vídeo, me contando se houve algum insight, me contando também se o vídeo foi horrível. Vocês falaram assim: nossa, Léo, acho que você só falou merda naquele vídeo. Tudo bem, eu tô aberto a isso. Como eu disse, eu sou completamente incompetente nesse formato, mas eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Gostaria de agradecer a Mayumi pelo convite, pela paciência em esperar eu responder, porque eu não sou o melhor cara no WhatsApp, e pela confiança de deixar eu ocupar um espaço, mesmo que de forma virtual. Eu espero que muito em breve a gente possa estar junto num outro formato, que eu possa mostrar o meu trabalho também presencialmente para cada uma de vocês. Um grande abraço, fiquem bem.